13 de maio de 2025, terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos nesta manhã desta terça-feira. Hoje, dia 13 de maio, não tem como nós nos esquecermos que é dia da memória de Nossa Senhora de Fátima, uma devoção bastante conhecida, mas que tem origem em Portugal, né? Já tive a graça de visitar Fátima e posso partilhar com vocês que é um dos poucos lugares que só de você pisar, você já sente arrepio da presença de Deus. É fantástico, né? Fantástico lugar. Então, peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por nós, nossas famílias, trabalhos, estudos, né? Por aqueles que precisam de nossas orações. Queridos, nós vamos refletir nesta manhã desta terça-feira a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, uma leitura muito bonita. Nós vemos aqui a ação apostólica da Igreja Nascente, né? Aquilo que nós recebemos de Jesus, nosso Senhor, nós temos a obrigação de entregar também àqueles que ainda não experimentaram, né? Ou seja, todo aquele que se faz discípulo de Jesus Cristo, a palavra discípulos, a palavra latina significa aluno, todo aquele que se faz discípulo, aluno, né, um aprendiz, depois de bem instruído, formado na fé, deve se tornar apóstolo, enviado, missionário, anunciador do reino. E é isso que nós vemos esse cenário bastante curioso, né? Olha só, o texto começa assim: naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e a Antioquia. Embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então nós vemos aqui que os discípulos, mesmo diante da dispersão, quando os romanos começaram a perseguir os cristãos lá em Jerusalém, a igreja de Jerusalém se espalhou, né? A diáspora.
E o que acontece? É isso que está descrevendo esse texto de hoje. Diante desse espalhar dos cristãos, eles não pararam de pregar a palavra, né? Mas aqui está dizendo que esses pregavam somente aqueles que eram judeus, tá? Não pregavam aos pagãos. Mas, né, teve alguns que começaram a pregar para os gregos, que eram os pagãos, né? E aí as pessoas começaram a se converter, aqueles que eram pagãos, se converter ao Senhor. Aqui um grande aprendizado para nós. Nós vemos aqui que um grupo daqueles que se espalharam só pregavam para judeus. E teve uma pequena porção que começou a pregar também para os pagãos. E dos pagãos houve muita conversão. Às vezes, minha gente, nós tentamos ou acabamos por tentar presumir muitas coisas, né? Organizar muitas coisas, prever muitas coisas. E pode acontecer que nós acabemos colocando o Espírito Santo de Deus numa gaiola e a obra do Evangelho não aconteça de maneira plena, né? De maneira perfeita, né? É claro, para tudo tem que ter um planejamento, um plano pastoral, um plano de ação, mas nós temos que também deixar o Espírito Santo ele ser o protagonista da obra de evangelização. Eu digo isso com propriedade, porque nós vemos às vezes, até mesmo nas nossas paróquias, né, onde as pessoas fazem os planejamentos, as previsões de tantas coisas da ação pastoral, e às vezes a gente quer fazer, vamos tentar fazer um pouco diferente, né? A gente tem algumas propostas, algumas ideias, e tem muita gente que torce o nariz. Muita gente que torce o nariz. Quando o trabalho ele é construído, ele é empreendido dessa maneira, às vezes nós limitamos a ação de Deus. Porque Deus também age na espontaneidade, na liberdade. Às vezes também Deus age no improviso das coisas, né? Que nós levemos para o nosso dia de hoje exatamente isso. E aqui não diz respeito somente ao ato de evangelizar. Tudo na vida, né? Nós planejamos, nós idealizamos tal. Fugiu alguma coisa do controle? Para, reza. Peça para o Senhor, Senhor, passa à frente. Faça que dê tudo certo. E bora lá fazer acontecer. Ah, mas não foi do jeito que eu sonhei, não foi do jeito que eu desenhei, não foi do jeito que eu planejei. Tudo bem. Se for necessário ter de fazer diferente, na hora do vamos ver, vai lá e faça. Isso vale para o evangelho, isso vale para o trabalho, isso vale para os estudos e para qualquer situação da vida. Olha, e Deus se aproveitou desses alguns, né? Olha só, alguns deles, habitantes de Chipre e de Cirene, começaram a pregar também para os gregos. A partir dessas pessoas, poucas, né, que decidiram se arriscar anunciando para aqueles que nem tinham ouvido falar de Deus, Deus fez muitas conversões. Deus fez muitas conversões, né? Uma outra coisa que o texto de hoje nos ensina, o texto de hoje é muito bonito, viu, minha gente? Muito bonito. A notícia de que estava havendo muitas conversões e que a igreja estava crescendo, que estava bombando lá em Antioquia. A notícia chega lá em Jerusalém, a capital da evangelização. Então a igreja de Jerusalém envia Barnabé até Antioquia. E quando Barnabé chega até lá, ele comprova de que Deus está fazendo uma ação portentosa naquele lugar. Por isso ele ficou muito alegre, né? E ele exortava que todo mundo permanecesse fiéis a Deus e que nada tirasse esse povo de Deus. Moral da história, essa segunda parte, o que isso quer dizer para nós? Que nós precisamos estar em comunhão com a igreja.
né? Que tudo que nós fazemos, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. A ação pastoral desenvolvida na cidade de Antioquia gerou uma notícia que chegou lá na capital, Jerusalém, e veio um representante da igreja de Jerusalém para poder manifestar comunhão, né? Nós vemos isso nitidamente nesses dias com a eleição do Papa Leão XIV, né? Que é um governante, além de ser um representante religioso, é um governante de um Estado, e ele é a representação viva da unidade da igreja, né? Essa unidade que é aqui representada por Barnabé. Barnabé vem de lá de Jerusalém para comprovar a fé. A fé precisa ser confirmada. A fé não basta ser concedida na nossa individualidade, ela precisa ser confirmada pela igreja. Aqui muito bonito, que nos faz remeter ao sacramento da confirmação, né? Ora, no batismo todos nós já recebemos o Espírito Santo, que nos marca, mas é o sacramento da crisma. Por meio dele, a igreja nos confirma e nos torna aptos publicamente para o serviço da evangelização. Bonito isso, bonito. E olha, minha gente, tem tanta gente que acaba por rechaçar e desdenhar o sacramento da crisma. Tem muita gente que está caminhando na igreja há tanto tempo e vai se acomodando e não recebeu o sacramento da crisma, que é o sacramento da confirmação, né? Que é o sacramento do carimbo. Este é selado por Deus e selado por Deus para ser enviado. Por isso que comumente no nosso país nós dizemos que é o sacramento da maturidade, né? Na maturidade, claro que tem ressalvas, né? Mas é muito bonita essa leitura de hoje. Barnabé é aquele que confirmou a fé da igreja de Antioquia. Ele confirmou. Depois que ele encontrou a cidade, a igreja de Antioquia crescendo, fervorosa no espírito, ele confirmou e ele parte dali, a figura do bispo, né? É muito bonito isso. A figura do bispo que vai, confirma a fé e não permanece ali, porque a missão continua e vai embora para outros lugares para confirmar a fé de outros. Muito bonito isso. E depois ele parte para Tarso, procurando Saulo, né? E depois ele encontra Saulo em Tarso, eles voltam para Antioquia e começam a trabalhar juntos em Antioquia, né? Anunciando, pregando, promovendo conversões. E ali naquele lugar em Antioquia, na presença do apóstolo Paulo, ali surge este nome que nós carregamos até hoje, o nome cristãos. Que bonita a história de hoje, né? Então aprendamos desses testemunhos bíblicos. Primeira coisa, minha gente, para a gente levar para o dia da gente, que nós precisamos nos arriscar mais nos nossos empreendimentos, nas coisas da igreja, nas questões da fé, como também nas questões pessoais, nosso trabalho, estudo, nossos sonhos, que às vezes a gente é muito, muito temeroso e Deus não age, né? Deus não age na mediocridade, Deus não age na escassez, no medo. É preciso que nós também às vezes arrisquemos em Deus. E também aprendamos dessa leitura de hoje, né, que nós precisamos caminhar na unidade da igreja e também nos nossos trabalhos, caminhar no respeito, na unidade com as pessoas com quem convivemos. E também aprendemos que precisamos ser confirmados em Deus, na fé. É Deus que nos carimba, nos marca e nos capacita. Desejo a vocês uma terça-feira cheia de Deus, com muita paz, alegrias. E hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Que nós possamos dirigir uma fervorosa oração a Maria. Ela interceda por nós nos céus, onde está junto de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Fátima abençoe os nossos lares, tudo aquilo que temos e somos.
Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.